Amém. A nossa mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 ao 19. Se você tiver com a sua Bíblia para acompanhar a leitura, ou acompanhar aqui, né? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amém? Podem tomar assento. O tema da mensagem é: quando a gratidão nos torna completos. Quando a gratidão nos torna completos. A história dos 10 leprosos é uma das passagens mais provocativas dos evangelhos. Ela coloca lado a lado 2 desejos humanos. E esses 2 desejos são profundos: o desejo de alívio e o desejo de restauração. Todos os 10 leprosos compartilhavam a mesma dor, o mesmo isolamento social, porque na época os leprosos tinham que ficar fora do convívio social, não podiam participar desse convívio, então eles eram excluídos da sociedade. E esses 10 leprosos compartilhavam essa mesma dor, isolamento social e a mesma necessidade desesperada. Necessidade de quê? Necessidade de serem curados, necessidade de obter a cura. Todos os 10 tiveram fé suficiente para clamar por misericórdia e obedecer à ordem de Jesus, quando ele disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, enquanto eles iam pelo caminho, o milagre aconteceu. O milagre da cura aconteceu antes deles chegarem até os sacerdotes. E todos os 10 foram curados. Ou seja, eles clamaram a Jesus, Jesus, ouvindo eles, mandou que eles fossem até os sacerdotes se apresentar a eles. E na caminhada, eles foram curados. Todos os que se apresentam diante de Jesus, pela fé, recebe a cura, recebe a bênção. Então, aqui está, os 10 foram curados. Abra um parênteses para perguntar: você que veio em busca da cura, em busca da bênção, você crê que irá levá-la para casa hoje à noite? Porque isso é fé. Não podemos duvidar. Mas a história não termina aqui. A história não termina na cura física. A história dá uma reviravolta no momento em que apenas um deles decide voltar. Aqui nós vamos falar do primeiro tópico, a diferença entre a cura do corpo e a transformação da alma. A cura do corpo e a transformação da alma. Os nove leprosos,
que não voltaram, eles não eram necessariamente pessoas más. Eles tinham fé, e eles foram confiando de que eles iriam ser abençoados. Eles estavam ansiosos para recuperar as suas vidas, reencontrar suas famílias e voltar ao convívio social. Esse era o desejo deles. Eles buscaram o benefício do milagre, mas o foco deles parou na bênção recebida. Preste atenção nisso. Eles buscaram o benefício do milagre, mas o foco deles parou na bênção recebida. Ou seja, você vem e busca a bênção, você recebe a bênção, pronto, parou por aí. Acabou. Né? A cura física, ela limpou a pele daqueles homens, curou a enfermidade daqueles homens, mas o único que voltou experimentou algo superior. O único que voltou, ele conheceu o doador da vida. Os irmãos estão compreendendo? A cura, ela corrige o sintoma do corpo, mas a gratidão conecta o nosso coração à fonte da vida. A gratidão exige desacelerar. Voltar para agradecer exigiu daquele homem uma pausa. Ele estava caminhando junto com os 9. Ele, de repente, olha e vê a sua pele límpida. Ele poderia ter continuado com aqueles 9 e cada um cuidar da sua vida. Mas ele voltou para agradecer. E ao voltar para agradecer, ele alcançou a plenitude ou a completude. O texto faz questão de destacar um detalhe marcante. Esse homem era samaritano. Então você vê, voltar para agradecer, exigiu daquele homem uma pausa, significou interromper a corrida em direção à sua nova vida, para reconhecer de onde veio o socorro e agradecer. Isso é gratidão. Então, o texto faz questão, como eu já disse anteriormente, de destacar um detalhe, esse detalhe é marcante. Ele era samaritano, um marginalizado entre os marginalizados. Às vezes, quem mais reconhece a graça é justamente quem menos se sente merecedor. E ele não apenas agradeceu, ele não apenas voltou para agradecer, mas ele se prostrou aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e louvou ao Senhor em alta voz. Ele adorou, ele voltou, agradeceu e adorou. De limpo, até então, curado daquela lepra, daquela enfermidade, de limpo, ele agora passa a ser completo. Quando Jesus pergunta pelos outros 9 e diz ao samaritano, levanta-se e vá, a sua fé o salvou, a palavra usada no contexto original para salvou ou curou, carrega o sentido de tornar inteiro, completo. No grego é sozo, sabe? É plenitude, não apenas a saúde física, mas a salvação, a vida espiritual restaurada. Os outros tiveram a sua vida física, a sua cura do corpo, mas esse teve muito mais do que isso. Além da cura física, ele teve a sua vida espiritual restaurada e saiu dali na completude de um relacionamento perfeito com o Senhor. A bênção física resolveu um problema temporário, mas a gratidão gerou uma transformação eterna. Você vem buscar uma bênção física, assim como eu também.
abrindo aqui parênteses, da madrugada de segunda para terça-feira, eu passei mal. Aí fui ver o que era, né, uma crise renal. Uma crise renal, uma infecção urinária, e isso é terrível, né? Quem já teve sabe que isso é terrível. Mas, se eu estou aqui, e se eu estou levando essa palavra, é porque eu creio na cura. E toda vez que se sucedeu algo semelhante, eu saí curado. Você crê nisso? Se tem alguém enfermo aqui nessa noite, diz, eu creio e vou sair daqui curado. Em nome de Jesus. E lembre-se bem, o samaritano foi restaurado por completo. O samaritano foi restaurado. Corpo, mente, espírito e relacionamento com Deus. A bênção física, como eu disse, resolveu aquele problema dele. Como dos 9 também. Mas a gratidão gerou uma transformação eterna. Sabe, irmãos, esse texto aqui, trazendo ele para os nossos dias, é como aquelas pessoas que vêm, buscam a bênção, participam das campanhas, recebem a bênção e depois você não vê mais ela. Ou ela simplesmente vai resolver seus problemas particulares, ela já alcançou a bênção. Mas ela não vem para agradecer. A gratidão. Ela não vem para testemunhar do que Deus fez na vida dela. É a forma como nós temos de agradecer, é vir aqui e falar, eu estava assim, com esse problema assim, o Senhor veio, resolveu, o Senhor curou. Louvado seja o nome do Senhor. É a gratidão. E isso gera completude. Porque a gratidão, ela leva a adoração a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Não obstante aquele problema, seja ele físico, seja ele familiar, financeiro, seja resolvido, mas são problemas, soluções temporárias, porque nós estamos num mundo, e esse mundo é caótico, resolve-se um problema aqui, surge outro lá, mas quando nós voltamos para adorar, quando nós exercemos a nossa gratidão, através do nosso ato nós estamos dizendo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo e eu sei, não vai ficar somente nessa cura, mas eu sei que eu alcancei muito mais. A minha comunhão contigo foi restaurada e eu creio que daqui para frente é vitória sobre vitória. A aplicação prática dessa mensagem, o perigo da amnésia da bênção. Quantas vezes oramos com fervor por uma resposta? E assim que a recebemos, corremos para desfrutar do resultado e nos esquecemos de voltar ao altar. Gratidão, irmãos, é uma postura, é uma atitude, não é um sentimento. Gratidão é quando nós tornamos público, não precisa entrar no detalhe da bênção, mas quando nós tornamos público, que nós viemos até o Senhor buscar uma resposta, uma solução, e nós recebemos e aqui estamos para agradecê-lo. É quando você vem ao altar em agradecimento, é quando você derrama suas lágrimas em agradecimento, é adoração, e isso leva à completude da bênção, não somente a bênção do problema que você tinha que foi solucionado, mas o seu relacionamento com o Pai, o ato de agradecer. Então, a gratidão, como eu disse, é uma atitude, não é um sentimento. Agradecer exige intencionalidade, é decidir
parar a rotina, é decidir parar tudo, sabe? E dizer: Senhor, nada do que tenho ou sou vem de mim, tudo vem de ti, e aqui estou para lhe agradecer. Muito obrigado, Senhor. E também aqui estou para testemunhar que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor não somente resolve um problema temporário, mas o Senhor soluciona o problema eterno, a nossa comunhão contigo. E isso é o mais importante, queridos. Busque a completude, não apenas o alívio. Não busque só o alívio da sua dor. Deus quer nos dar mais do que a solução de um problema temporário. Deus quer te dar mais do que a cura de uma enfermidade. Deus quer te dar muito mais do que um problema solucionado. Ele quer nos dar paz e a plenitude da sua presença. Quando Jesus falou para ele: a tua fé te salvou, a palavra salvou, ela é ampla. No original, significa exatamente isso: paz e plenitude da sua presença, da presença do Todo-Poderoso. Então, partindo para o término da mensagem, a cura nos liberta do sofrimento, mas só a gratidão nos torna completos. Que a nossa fé não seja apenas o tipo que clama no momento da dor, que no momento da dor clama, pede, grita, sabe? Mas que ela seja aquela que sabe voltar para adorar no momento da vitória, aquela que sabe voltar para agradecer pela vitória. Isso é completude, queridos. Quantos aqui já receberam a bênção? Quantos aqui já vieram trazendo o seu problema e foram solucionados? Mas quantos voltaram para agradecer? Esse é o teor desta mensagem. Os 9 leprosos foram curados. E você sabe que a lepra, ela é um símbolo do pecado. A lepra é um símbolo do pecado. Nós buscamos a cura física, emocional, mas a cura, a plenitude, vem no nosso relacionamento com Deus, que é a cura espiritual. A que nos capacita a continuar caminhando, mesmo nos momentos mais adversos da nossa vida. Então, busque a completude, exerça a gratidão. Aquele homem, além dele ser leproso, ele era samaritano. Coitado, ele era discriminado duplamente. Primeiro pela lepra, depois pelo fato dele ser samaritano. Mas foi o único que voltou para agradecer. O único que voltou para adorar. Então, o convite para você nessa noite é: venha adorar. Venha agradecer. E eu te desafio, faço um desafio a você nessa noite: agradecer antes de receber. Agradecer crendo que mesmo não vendo, vai ser abençoado. Porque isso é fé, queridos. A fé é quando você toma posse daquilo que você veio buscar, seja a sua cura, seja a restauração familiar, seja o problema conjugal, financeiro, seja um problema na área da saúde mental, não importa, seja uma depressão, uma ansiedade. Eu quero te dizer que o certo, a completude é quando você vem, torna-se grato, agradece, antes mesmo de visualizar a bênção, porque você sabe que Deus vai te abençoar. Porque quem se aproxima do Senhor, se aproxima com fé. E a fé, certeza das coisas que se espera e convicção daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas tome posse, e ore, e adore, e seja grato, porque aí a bênção será completa.
Então, quando você vier à frente, venha com gratidão, venha adorando. Ah, pastor, mas eu ainda não recebi. Ora, então, uma pergunta, por que você está aqui? Por que você veio? Se você não crê, se você não confia, seria perda de tempo. Mas se você veio, se você aqui está, é porque você crê que o Senhor é galardoador de todos quanto o busca, que o Senhor é abençoador, que o Senhor está com as mãos estendidas, os ouvidos atentos ao clamor que se faz nesse lugar. E aqui é a cura, aqui é a salvação, aqui é a libertação, mas não seja como os 9 leprosos. Se receber a bênção, venha agradecer. Mas, de desafio, como eu disse, agradeça antes de visualizá-la. Agradeça pela fé, porque o Senhor se agrada disso. É gratidão, é adoração, é convicção, porque nosso Deus não é homem para que minta. O nosso Deus, Ele nos disse que tudo quanto pedirmos ao Pai em seu nome, crendo, você crê nisso? Então, que isso se complete hoje na sua vida.